Graça. Graça e paz, pastor. Prazer em vê-lo. Irmã, glória a Deus. Seja bem-vinda aí, Graças viu? a Deus, né? Amém. Perfeita Amém. paz, mano. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Ah, Vamos iniciar então. Boa noite a todos. Graça e paz no Senhor Jesus. É uma satisfação grande poder estar aqui novamente com os irmãos reunidos. Alguns irmãos não vão poder participar conosco nesta noite, né? Mas estaremos aqui orando por todos eles. E eu quero agradecer já novamente a todos os irmãos que oraram por mim aí, nesses dias que eu tive meio resfriado, né? E eu achei melhor suspender o culto, porque a gente tem que estar bem, né? Para a gente poder estar ali ministrando. Essa coisa de gripe, o nariz escorrendo, febre. E eu falei, melhor não. Mas passou, e tudo passa mesmo. Já estamos aqui, vamos para cima. E vamos caminhar no Senhor em comunhão e continuar intercedendo, meditando na palavra, orando uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Amém? amém. Eu quero, nesse momento, abrir o espaço, como sempre, a gente sempre está orando aqui, né? Nosso irmão Walter, nossa irmã Ida. Tem mais algum pedido de oração que os irmãos querem estar fazendo aqui nesse momento, para a gente poder estar orando? Amém? Se os irmãos for pedir, tem que abrir o microfone, viu, irmãos? Porque senão a gente não ouve, tá? Amém. Vamos orar para nossa irmã Edna também, família. Nosso irmão Ayrton, que não está aqui conosco, e toda a sua família. Mais alguém que os irmãos lembram aí? Nossa irmã Irena e toda a sua família. Graças a Deus. Pastor, Oi. eu quero pedir oração para toda a igreja, para todos nós. Vamos orar por todos nós. Amém. Amém? Então vamos falar com Deus. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nesta noite gloriosa, maravilhosa, oportuna que o Senhor nos concede nessa sala de reunião, onde nós estamos aqui como parte da tua noiva, do teu povo, da tua igreja na terra. E te damos graças por tudo que o Senhor tem feito a nós, meu Pai. Até mesmo pelas tribulações que temos passado na vida, que faz parte da nossa caminhada e que o Senhor já havia nos advertido, como também os discípulos e apóstolos nos advertiram a respeito de momentos difíceis que passaríamos na terra. Mas o Senhor prometeu permanecer conosco, estar conosco até o fim. Isso é glorioso, é maravilhoso. E eu quero te pedir em favor de algumas pessoas, da qual nós estamos aqui constantemente intercedendo. Oramos, meu Deus, pelo nosso irmão Walter, nossa irmã Ida, esse casal tão abençoado, que está aí sempre nessa comunhão, sempre nessa caminhada de cuidar, de cuidados. Eu quero te pedir que o Senhor fortaleça a nossa irmã Ida, que o Senhor dê graça e força para o nosso irmão Walter, para que ele cumpra a sua missão de vida nessa terra. Oramos, meu Deus, para nossa irmã Edna e toda a sua família. Oramos também, meu Deus, para o nosso irmão Ayrton, né, e toda a sua família. Nossa irmã Janete, nossa irmã Carla. Oramos, meu Deus, pela nossa irmã Irena e toda a sua família, nosso irmão William, nossa irmã Paloma, as crianças, todos eles, em nome de Jesus. Oramos por todos nós, Pai, e que estamos aqui, que compomos esse grupo de irmãos, por todos nós, cada um, meu Pai, que aqueles que não estão aqui, o Senhor conhece cada família, cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha do Senhor. Que o Senhor, que a tua graça esteja fortalecendo cada um dos teus filhos, do teu povo, dos teus eleitos, e que nós possamos caminhar sempre em comunhão, em amor, uns para com os outros, vivendo tão e somente pela tua misericórdia, pela tua graça. Em nome de Jesus oramos e recebemos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, hoje e sempre. Amém
e graças a Deus. Amém, amados? A irmã Francisca aí, glória a Deus. Que bom. Graças abençoados. Amém. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém. Graças a Deus. Que bom, irmãos, poder caminhar com os irmãos em espírito e em verdade, nesse amor, nesta comunhão gloriosa. Eu quero abrir espaço para que os irmãos falem, se desejarem falar, testemunhar, externar sua alegria, sua gratidão a Deus. Os irmãos têm oportunidade, tá bom? Eu quero sim, meu querido, agradecer muito por todas as orações que temos recebido, Amém. que nos fortalece, nos põe para frente, livra-nos dos pesos e todas as provações. É bênção, Amém. é glorioso poder participar dessas reuniões que fortificam o nosso espírito. Eu fico muito grato, louvo a Deus por isso, agradeço o nosso pastor amado e querido. Amém. Estamos assim pela vida toda. Amém. Grande abraço. Obrigado sempre pelas orações. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Mais alguém? Graças a Deus. Eu adiei de ontem para hoje, irmãos, porque ontem eu fui para São Paulo atender um cliente e como é véspera de feriado, eu já sabia que eu não ia conseguir chegar cedo. E de fato, cheguei aqui tarde, mais de 8 horas. Peguei trânsito na rodovia e tal, e aí por isso que eu já suspendi, né, o nosso culto de ontem para hoje. Mas para alguns foi bênção, né, tá aqui hoje. Para outros, de repente, não foi possível, porque de repente já tinha compromisso marcado na quinta. E assim, assim, mas de qualquer forma, Deus está no controle de tudo e nós vamos caminhando conforme o Senhor vai nos permitindo caminhar em graça, né, nesse amor, nessa comunhão em nome de Jesus. Mais alguém quer falar? Irmão Ivo, abriu aí? Amém? Não. Graça e paz a todos. Amém. Quero agradecer, né, mais por esse momento, né, como o irmão Walter falou, né, quando a gente recebe a palavra, dá um alívio, né, tira um peso. A gente às vezes está desanimado, para baixo, né, e quando a gente ouve a palavra, né, a gente dá aquele bálsamo, né, anima. E a gente ficou preocupado essa semana com o pastor, né, mas graças a Deus tá de pé, firme, forte, otimista. Amém. E esse é o pastor em graça, né? Quero agradecer por todos que estão aí participando. Tudo bem? Amém. Graças a Deus. É isso aí mesmo. Pastor é feito de carne e osso, é barro na mão do Senhor, né? De vez em quando esse barro dá uma... Aí tem que esperar o Senhor dar uma arrumada para a gente poder... Mas a fé tá viva. Tá viva, 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 viva. E quem tá próximo sabe disso. A confiança em Deus é inabalável, né? Glória a Deus por tudo. Amém, irmão? Então vamos meditar na palavra, né? Essa palavra que nós aguardamos sempre para poder se fortalecer no Senhor, né? Eu quero meditar com os irmãos aqui um assunto muito glorioso, né? Da qual, quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, aos irmãos que lá estavam, uma igreja que ele mesmo, por obra do Espírito Santo, plantou ali, né? Irmãos que iniciaram conhecendo a verdade do Evangelho através de Paulo. E ele escreve aqui na segunda carta, capítulo 3, segunda carta de Coríntios, capítulo 3, e no versículo 5, quero meditar a partir do versículo 5 com os irmãos, alguns versículos interessantes aqui. Quero que os irmãos hoje tenham aquele sentimento glorioso de que nós fazemos parte do melhor de Deus, de toda a história do povo de Deus na terra. Nós fazemos parte do melhor que Deus reservou para nós. Saiba isso, tenha isso no teu coração, que eu e você somos muito privilegiados e nós possuímos de Deus o melhor, a coisa mais preciosa que o Senhor Deus tinha preparado com capricho
Ele reservou para nós, irmãos. Por isso nós temos que se alegrar no Senhor, independentemente das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas tribulações. Então aqui Paulo diz assim no capítulo 3 e no versículo 5 de 2 Coríntios, ele fala assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, como se fosse algo que brotasse de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha que glorioso, irmãos. Paulo ele diz, olha, se hoje nós possuímos uma mente de Cristo, se hoje nós possuímos uma fé pura, verdadeira, se nós temos a graça de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, não é que isso veio de nós mesmos, não é que nós decidimos e que nós estudamos e que nós aceitamos, que nós somos inteligentes. Isso não vem de nós mesmos. Mas ele diz, mas isso vem de Deus. Isso vem do Criador. Isso vem do Salvador. Isso vem do Senhor, que nos escolheu para nos fazer ter esse pensamento em graça. Que nos escolheu para desfrutar daquilo que é mais precioso de todos os tempos, dos séculos, de toda a eternidade, o Senhor preparou para nós, irmãos. Você tem noção? Olha, Moisés não viveu isso. Todos os profetas do passado do velho pacto não viveram isso. Né? Nenhum dos juízes, nenhum dos reis de Israel viveram isso. Mas nós, hoje, podemos viver a plenitude, a riqueza, a grandeza, a glória que Deus preparou para as nossas vidas. E aí ele fala que a nossa capacidade de compreender isso, de entender, de pensar dessa forma, vem de Deus. Amém, irmãos? Vem de Deus. Saiba que a maneira que eu e você pensamos como eleitos do Senhor, isso vem do Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas. E aí ele fala no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Paulo vem e diz, olha, o Senhor nos fez ter esses pensamentos em graça, nos fez ter a compreensão em graça, veio dele, é capacidade dada por ele, para que todos nós fôssemos feitos ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, de um novo testamento. Irmãos, a responsabilidade nossa é gloriosa diante de Deus. Nós somos portadores de uma mensagem que demonstra o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento que o Senhor estabeleceu no seu sangue na cruz do Calvário. Somos nós portadores dessa mensagem. Somos nós que temos a capacidade dada por Deus para dizer às pessoas ao nosso redor, aos que estão perto e aos que estão de longe, de que é por graça, de que fomos salvos por Cristo na cruz do Calvário para todos sempre, de que nós possuímos o Espírito de Deus em nossas vidas, de que nós possuímos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então ele está dizendo que nos foi feito, ministro, que nós fomos feitos ministro de um novo testamento. Aos irmãos que acabaram de chegar, 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 5 em diante. Sejam bem-vindos. Estávamos orando aqui por vocês agora há pouco. Amém? Irmão William e família. Então, ele diz que nós todos fomos feitos ministros. E veja, quem nos fez ministros não foi uma convenção religiosa de uma igreja A, B, C, D, E, F, G, H. Quem nos constituiu ministros? E o que é ministros? É alguém que ministra o quê? O novo pacto,
a nova aliança. É o que Paulo diz. Diz que quem foi feito ministro foi o Senhor quem nos fez ministro. Diz que o Senhor é quem nos fez ministro. Então nós fomos, além de salvo, de regenerados, de restaurados por Cristo, além de receber a graça para as nossas vidas, o Senhor também nos fez ministro dessa graça aos corações de outras pessoas. E ministros, ele fala, ele ainda ressalta com muita força, ministros de uma nova aliança. Quando ele fala nova é porque existe uma velha. Existe uma aliança velha. Existe uma aliança que foi feita por intermédio de Moisés. Uma aliança que teve o fim em Cristo na cruz do Calvário, quando ele consumou esta aliança. Ele cumpriu essa aliança da lei totalmente. E aí ele estabeleceu uma nova aliança e ele nos constituiu ministros. E esse ministro não é só eu, não. Você é ministro, você é ministra. Somos todos feitos ministros para ministrar a graça de Deus através do nosso testemunho, através da nossa perseverança, através da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Fomos feitos ministros das boas novas, irmãos. A nossa boca tem que ministrar boas coisas, boas notícias. Tem que ministrar o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. A nossa boca não pode ministrar a velha aliança, a dúvida, a condenação, né? A nossa boca não pode ministrar os rudimentos de obras mortas, as ordenanças. Não, a nossa boca tem que ministrar as boas notícias de que Cristo já venceu por nós, de que agora é por graça e não por obra, de que agora o que nos resta é um repouso no Senhor, o que nos resta é confiar na provisão do Senhor, o que nos resta é agradecer a Deus por tudo. A nossa boca tem que ministrar isso. E aí ele fala, por quê? Porque na antiga aliança era baseado na letra, era baseado nos rituais, naquilo que é palpável, naquilo que é visível. A letra, ela tem um sinônimo de visível, de palpável. E era essa a velha aliança. Aí ele diz, porque agora nós somos feitos ministros de uma nova aliança pelo Espírito. Porque é o Espírito que vivifica, e é o Espírito de Deus, letra maiúscula. É Ele que nos torna, que nos dá vida, que nos dá direção, que nos dá força, que nos capacita, que nos direciona, que nos guia. É Ele que é o nosso guia. Então, nós temos que ministrar hoje esse ministério do Espírito. Olha que glorioso, irmãos. E isso é maravilhoso porque nos faz situar. Né? Nos faz situar. O sistema religioso, eles então ministram a velha aliança, eles gostam de falar do profeta Eliseu, do profeta Elias. Eles gostam de falar, sabe, de Josué, das 7 voltas em Jericó. Eles gostam de falar das ordenanças de Moisés. Eles gostam de falar daquilo que é o velho pacto. Mas isso não edifica mais, porque isso é a letra. Isso não edifica mais. Isso já passou, isso já caducou. Agora, o que edifica é o Espírito de Deus. E por isso que nós, o povo da graça, temos que constantemente ministrar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre todos os que estão ao nosso redor, a respeito da graça de Deus. E aí, no versículo 7, ele fala assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então ele chama o ministério da lei de um ministério de morte. Ele chama o ministério da lei de um ministério de morte, que apesar de ter manifestado uma glória transitória, apesar de ter manifestado algo ali estrondoso, mas era transitório e passageiro.
Ele fala, esse ministério que é transitório e passageiro é o ministério de condenação, é o ministério de morte, é o ministério que mata. E é exatamente isso, irmãos, que muitos do povo, dos filhos de Deus, que ainda vivem da velha aliança, que ainda vivem de Moisés, que ainda vivem daquilo que é transitório, que ainda vivem dos rituais, das campanhas, das correntes, das abluções, dos sacrifícios. É isso que ainda levam eles nessa glória transitória, mas mata, porque as pessoas se tornam totalmente infelizes, porque não possuem a vida que o Espírito trouxe, que a nova aliança trouxe para as suas vidas. Então ele diz, se esse ministério da morte, ele teve uma glória ainda que transitória, aí ele fala no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele diz que o ministério da qual nós fazemos parte, hoje, ele é o ministério do Espírito. Diga amém, amados. Isso é maravilhoso. O ministério do Espírito. O ministério do Espírito não é um ministério de glória transitória, irmãos. O Espírito não fica na minha vida um dia e no outro dia ele vai embora. Ele não é transitório. O brilho da glória de Deus não vem na minha vida apenas por um momento e depois eu fico sem a glória. Não é assim mais. Era assim na velha aliança. Era transitório. Era transitório. Em um momento, Moisés estava lá com as tábuas da lei, o rosto brilhando. Em outro momento, ele estava irado, nervoso, quebrando tudo, quebrando as tábuas da lei, e nervoso e querendo matar o povo, porque era transitório. Agora o ministério do Espírito é permanente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez eleito, eleito para sempre. Uma vez de Deus para sempre. Uma vez feito ovelha, ovelha para sempre. Uma vez o Espírito Santo em nossas vidas, para sempre. Não é mais transitório. Então ele diz que esse ministério que nós fazemos parte é o ministério glorioso, maravilhoso, muito maior do que o ministério da lei, o ministério da letra, o ministério que matou. Por isso que nós temos que valorizar cada dia mais, irmãos, a nossa comunhão, a doutrina da qual nós fomos ensinados a viver, a graça de Deus. Nunca ache que o ministério da lei, por mais aparência que ele tenha, por mais glória transitória que ele tenha, por mais expressão aparente que ele tenha, nunca pense que aquilo é melhor do que o que você vive, que é a graça de Deus, que é o ministério do Espírito que vivifica, que dá força, que dá herança, que dá direção à sua vida. E aí ele fala assim no versículo 9, porque se o ministério da condenação, olha só, ele chama o ministério da lei, o ministério de glória transitória, o ministério de letra, o ministério de rituais, de cerimoniais, ele diz que esse ministério é o ministério da condenação. Ele diz, se esse ministério foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, o ministério do Espírito, o ministério da consumação, o ministério da justificação, o ministério da salvação eterna que o Senhor produziu em nossas vidas. Então, você foi chamado a ministrar esse ministério do Espírito, esse ministério de graça, esse ministério de paz, esse ministério de sabedoria, né? De convicção, de esperança. Você tem que saber disso. A sua boca, a sua vida foi feita para ministrar coisas boas de Deus na tua vida, na tua família e ao redor, por onde você passar. E aí ele fala assim, no versículo 10, porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então ele está dizendo, o ministério de condenação era transitório e teve a sua glória, ainda que momentânea e passageira. Mas o ministério que nós fazemos parte hoje é tão glorioso, é tão superior,
que ele é permanente. Irmãos, você é de Deus para sempre. Amém? Não adianta, viu? Não adianta. Não adianta espernear, irmãos. Como diz o português popular, não adianta gritar. O Senhor nos comprou a preço de sangue, nós pertencemos a Ele, nós somos ovelhas do rebanho dEle, Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso Salvador, nós somos propriedade exclusiva dEle, Ele comprou a preço de sangue. Não tem querer, você tem que viver para Deus, você é dele, somente dele, e você tem que se alegrar por isso. E você tem que, ministrar essas coisas boas. Tem que ministrar. Através da sua alegria você ministra a nova aliança. Né? Bom, o mundo não... As pessoas não têm alegria, irmãos. As pessoas, elas disfarçam. As pessoas precisam de Lexotan para ter alegria. As pessoas precisam de terapias. As pessoas precisam buscar se encher e se dopar de medicação para poder conseguir anestesiar a sua tristeza e ficar com aparência de alegria. As pessoas não têm esperança de espécie alguma. Mas nós fomos chamados a ter alegria, a ministrar alegria, irmãos. Esperança. Os problemas existem, e ninguém nunca negou isso. Jesus não negou, os apóstolos não negou, e existe, está lá. As tribulações existem, mas uma coisa é certa, fomos feitos ministros de uma nova aliança. Fomos chamados para ministrar a alegria do Senhor, a bondade do Senhor, a paz do Senhor. Fomos chamados para ministrar esperança. Fomos chamados para ministrar que dias melhores estão preparados para as nossas vidas, que vem aí pela eternidade nova terra e novo céu, que as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Fomos feitos para ministrar boas notícias. O mundo só divulga más notícias. E tem lá os seus ministros para ministrar más notícias. O sistema religioso também tem seus ministros para amedrontar, para causar dúvidas, para causar temores, para deixar as pessoas completamente atordoadas, desesperadas. É o sistema religioso. Mas nós fomos feitos ministros de boas novas. Fomos feitos ministros para propagar as boas novas. E aí ele diz assim no versículo 12: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Aqui eu quero terminar aqui com essa meditação com os irmãos. Paulo diz, se você tem essa esperança, essa convicção de que você faz parte de um ministério do Espírito, de um ministério de uma nova aliança, se você tem essa esperança de que a glória de Deus na tua vida não é transitória, mas permanente, então você tem que falar com ousadia. Você tem que ter ousadia no falar a respeito, ministrar com ousadia a respeito das boas novas, da graça de Deus, da bondade do Senhor. Você tem que ter ousadia para viver a vida. Irmãos, nós temos que ter ousadia para viver a vida, em qualquer fase da vida. Seja na juventude, na adolescência, seja na vida adulta, seja na terceira idade, seja quando for, você tem que ter ousadia para viver a vida. Se você tem essa esperança de que você faz parte do ministério do Espírito. Se você tem essa esperança, essa convicção de que você foi feito ministro das boas novas, da nova aliança, do Novo Testamento, então você tem que ter ousadia, irmãos.
Ousadia para sonhar, ousadia para acreditar, para confiar, para levantar a cabeça, para dizer: o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, nós vamos em frente. E sabe, você tem que ter ousadia para contagiar a sua família de esperança, de amor, de alegria, de fé, de confiança. Ousadia! Um ministro de Novo Testamento, de uma nova aliança, ele não fica envolvido com as má notícias desse mundo, irmãos. Ele não se deixa levar pelo pessimismo desse mundo. Ele não se deixa levar pela degradação desse mundo. Ele sabe que foi feito ministro de uma nova aliança. O mundo fala doença, morte, sofrimento. O mundo fala fome, miséria, desemprego, fracasso, derrota, diabo, capeta. E o ministro das boas novas, ele diz: sou mais que vencedor. Há anjos poderosos guardando a minha vida e a minha família. O Espírito de Deus habita sobre a minha vida. Eu estou nas mãos do Senhor e das mãos do Senhor ninguém me tira. Eu creio porque o Senhor está no controle da minha história. Sabe, ele é ministro das boas notícias. Ele não fica refém ao que o mundo diz, a que as coisas acontecem, a circunstância dessa vida. Ele é ministro de boas novas. Ele tem ousadia em viver a vida, em sonhar, em acreditar, em fazer planos, porque ele é ministro de boas notícias. Jesus ensinou para nós como que tinha que viver dessa forma. Todas as vezes que alguém vinha trazer má notícia para Jesus, ele então ministrava boa notícia. Alguém disse: Jesus, fulana morreu, está morta. Ele disse: eu vou acordar ela. Jesus, Lázaro morreu. Não, eu vou despertar meu amigo. Jesus, não tem o que comer. Não, o que você tem aí? Vamos dá o que comer para a multidão. Jesus, ele transformava as má notícias em boas notícias, porque ele nos ensinou a como ministrar em um mundo caído, em um mundo doente, em um mundo tenebroso. Jesus nos ensinou como brilhar nesse mundo, como ministrar as boas novas, boas notícias. Por onde nós passarmos, nós temos que ser portadores e ministrar e tocar a trombeta de boas coisas que Jesus tem preparado e tem feito às nossas vidas. Não importa a circunstância, irmão, não importa o problema, não importa se o carro é zero, se o carro é velho, não importa se tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, não importa se tem muita saúde, se tem pouca saúde, não importa nada disso. O que importa é a nossa capacidade de crer, de ter essa esperança, de compreender que fomos feitos ministros de uma nova aliança. Ministros de uma nova aliança. Se você tiver alguém do seu lado aí, vira para ele e fala assim: você é ministro ou ministra de uma nova aliança. Hein? Fala aí. Fala aí. Fala, você é ministro, uma ministra de uma nova aliança. Hein? Cuidado. Você não foi feito para ficar falando o que o mundo fala não, hein? Foi não. Você foi feito para divulgar, para ministrar boas novas, boas notícias. Esse é o nosso chamado, irmãos. Presta atenção nisso. Cuidado. Preste atenção. Vigia o tempo todo, irmão. Não seja um papagaio desse mundo, um repetidor das coisas desse mundo, mas seja um ministro das boas notícias diariamente, para que o mundo saiba que nós pertencemos um ministério do Espírito, um ministério permanente, glorioso, algo especial que Deus preparou para as nossas vidas. Essa é a palavra do Senhor nesta noite. E sejam todos agraciados, edificados no Senhor. Que amanhã, logo pela manhã, quando você levantar cedo, levante e diga: eu sou ministra da nova aliança. Aleluia. E eu vou ministrar nesse dia boas notícias por onde eu passar. Porque o Senhor me constituiu ministro e ministra da nova aliança, do Novo Testamento. Oremos. Pai amado e querido, em nome de Jesus. Graças te dou, ó Pai, por nos constituir ministros de uma nova aliança. Por nos revelar, porque isso não vem de nós. Essa capacidade não é nossa.
Isso veio do Senhor. O Senhor nos deu essa capacidade de sermos ministros de boas notícias, das boas novas. Não há outro lugar a não ser no seio da igreja verdadeira que se ouve boas notícias. No mundo, o mundo é tenebroso, é más notícias constantemente, nos meios de comunicação em massa. As pessoas estão contagiadas pelas más notícias, pelas desesperanças da vida. Mas nós fomos por ti feitos ministros, dispenseiros da boa aliança, da nova aliança, da aliança em graça, feita no teu sangue, das boas notícias. E que nós, meu Pai, possamos desempenhar bem, corretamente a nossa função de anunciar, de ministrar as boas novas, as boas notícias do Senhor para as nossas vidas. Que por onde nós passarmos, nós possamos disseminar, ministrar as boas novas ali. E que sejam todos alcançados com as tuas misericórdias, aqueles que foram por ti eleitos, predestinados, escolhidos, mas que ainda estão vivendo como ovelhas desgarradas. Ou muitas delas vivendo como ovelhas aprisionadas pelo sistema religioso, enganadas, sem esperança, sem paz, sem alegria, porque estão vivendo da letra, estão vivendo da velha aliança que já caducou, estão vivendo do que Moisés trouxe para o povo de Israel, estão vivendo daquilo que não tem substância e permanência, daquilo que é transitório. Mas que nós, meu Deus, possamos ver novas famílias, outras famílias, alcançando esse ministério novo, do Novo Testamento, da nova aliança, esse ministério de vida do Espírito, que nós possamos desfrutar com outras famílias, meu Deus, a alegria, a paz, o amor do Senhor em nossas vidas. Tenhamos todos uma noite abençoada, o sono do justo. Os que não puderam estar conosco sejam alcançados pela tua graça, meu Deus, pela tua misericórdia. E que o Senhor nos dê um caminhar de meio para final de semana em perfeita vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E glória a Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado a todos que participaram. E com a permissão do Senhor estaremos domingo lá, irmãos, dando continuidade aos nossos estudos, celebrando ao Senhor e em comunhão com os irmãos. Amém? Amém. Amém. Alguém sabe notícia do irmão Ayrton? Tá tudo bem? Amém. Tá. Alguém sabe notícia do irmão Ayrton? Tá tudo bem, né?